Boa noite, igreja. É um prazer estar na casa de Deus e é um prazer maior ainda ter a companhia de cada um de vocês aqui. Eu nunca vi tão ao norte de São José dos Campos, né? O máximo que eu vi foi no Alberto Simões, o parque, que eu creio que é um pouco antes daqui, né? Então, foi o momento mais ao norte que eu vim de São José. Es- Estou acompanhado da minha esposa, Viviane, a minha filha Helena, e minha sogra Isabel e meu sogro Jairo. Tá vendo que genro maravilhoso que eu sou? Meus sogros vêm para passar férias comigo, de tão bom que eu sou. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa missão e a missão dentro da nossa cidade. Enquanto eu lia o tema dessa semana, né? E até conversei um pouco com a minha sogra, ela fez um desses temas lá no Rio de Janeiro, antes de vir para cá. E ela até comentou, e a gente discutiu um pouquinho aí sobre essa questão das comunidades transformadas. E aí eu lembrei de certas situações da minha vida. Então, ainda bem que não tem nenhum aluno aqui para ouvir minhas histórias de hoje. Ela não é minha orientadora, a Lucimar que me convidou, então não tem problema. Tudo certo. A mensagem de hoje, ela se encontra centrada em 1 Coríntios, o capítulo 3, o verso 16. E o tema de hoje é sua cidade, sua missão. 1 Coríntios, o capítulo 3, o verso 16. Amém? Quem não encontrou, só dizer misericórdia, eu espero um pouco mais. 1 Coríntios, o capítulo 3, e o verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Eu lembro que quando eu estava na quinta série, o que equivale hoje ao sexto ano, né? Eu estava tendo uma obra, eu era aluno da escola adventista no interior do Mato Grosso. E estava tendo uma obra no colégio, e como a escola adventista é um lugar abençoado, os pedreiros não se importaram de deixar uma pilha de tijolos no muro da escola. Porque aluno da escola adventista não vai querer fugir da escola. Só que o meu colega falou assim, vamos, a gente vai para o fliperama. Eu nunca tinha fugido da escola na minha vida. Eu nunca tinha feito nada de errado na escola. Eu queria ter uma emoção diferente. Então eu falei, vamos. E aí subimos a pilha de tijolos, pulamos o muro e fomos para o fliperama. Vocês aí que são mais novos que eu, o fliperama é um lugar onde você vai para jogar videogame. Né? Então, lá se divertindo a beça, quando de repente ouvi o barulho de uma moto. Era a secretária da escola no portão do fliperama. Eu falei, pronto, agora foi-se. Quando eu cheguei na escola, né, sendo escoltado pela secretária da escola, olha os trampos que essa secretária tinha no passado, né? Foi atrás de aluno que fugiu da escola. E aí, ao chegar no colégio de volta, e minha mãe era professora da escola. Eu falei, não vai dar tempo nem de chegar em casa. E aí eu ouvi quando a secretária disse assim, a professora Renilda mandou ligar para o pai. Eu falei, pronto, agora que eu não saio vivo daqui. E aí, quando meu pai chegou, né, eu, eu não sabia nem o que eu ia falar para meu pai. Mas, seja como for, quando meu pai chegou, e ele simplesmente olhou para mim e balançou a cabeça. E eu falei assim, poxa, normalmente ele ia dar aquele olhar de você vai ver comigo depois, mas o olhar dele foi de decepção. E eu falei assim, bem, se não vai ser o meu pai que vai me acertar, vai ser minha mãe, porque ela vai ficar muito brava. E quando minha mãe chegou em casa, que eu me preparei para tomar
aquela bronca dela em seguida apanhar do meu pai, minha mãe disse assim: estou decepcionada com você. Você quebrou a nossa confiança. E aí eu fiquei pensando assim, podia ter me batido, já resolvi isso aqui agora, já acabava. Né? Mas não. Eu lembrei dessa história porque muitas das vezes, quando nós falamos de Deus e de missão, na nossa mente, ou na mente daqueles que não conhecem a Deus, qual é a percepção que as pessoas têm de Deus? Será que alguns acham que Deus é alguém que vai te castigar e vai te punir pelo seu erro? Que imagem de Deus as pessoas elas criam por não conhecerem a Deus e nem a Bíblia? E ainda mais, a igreja hoje é um agente de Deus que demonstra o seu amor e o seu serviço? Qual é o papel da igreja em tudo isso? Nós estamos abraçando aqueles que precisam de restauração? Será que somente aqueles que compartilham a fé de Deus é que têm o direito a essas coisas? Quando nós falamos de missão, cidade, nós também falamos de igreja, de templo. A Bíblia ela traz algumas naturezas e propósitos do templo de Deus. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 25, verso 8, Êxodo, o capítulo 25 e o verso 8, nós encontramos ali uma ordem de Deus. Está escrito assim: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Nós vemos aí que o santuário é um local onde Deus procura habitar no meio de nós, no meio do ser humano. Se nós adiantarmos um pouco o livro de Mateus, no capítulo 11, verso 23, ele diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Mais uma vez, nós temos aí a evidência e o propósito, que é a presença de Deus conosco. Já no livro de João, o capítulo 2, de 19 a 21, nós temos o seguinte verso: Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E aqui nós vemos uma evidência que o santuário é também Cristo, o corpo de Cristo. E 1 Coríntios 3,16, que é o verso desta manhã, diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E continuando no capítulo 6, o verso 19 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês e que vocês recebem de Deus e a que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então nós vemos aqui algumas evidências de que o templo, nada mais, nada menos que é Cristo Jesus, que é também o seu próprio corpo. Então nós vemos que Deus ele sempre toma uma iniciativa em ir atrás do ser humano. Deus sempre se aproxima do ser humano. E que os templos não são lugares onde contém Deus.
Deus, ele é dinâmico, ele sempre está ao nosso encontro. Você pode lembrar a parábola da ovelha perdida, a moeda, o filho. Deus sempre está presente ao nosso lado. Tendo esse pensamento de que o templo é o lugar de Deus, adoração a Deus, nós entramos no propósito e a natureza da igreja. É interessante pensar porque se o templo era Cristo e Cristo agora está no céu, então como é que nós adoramos a Deus? E a Bíblia então vai nos apontar. Antes de voltarmos à Bíblia, eu gostaria de ler um trecho de Atos dos Apóstolos, na página 9. E ele diz assim: a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir a sua missão e levar o evangelho ao mundo. Então a igreja tem um propósito, tem uma finalidade. E eu faço a pergunta: o que é a igreja? Pode falar. O que é a igreja? Pessoas. O que é a igreja? Nós somos a igreja? Este local não é a igreja? Não? Contém os membros de uma igreja. Quando nós vemos e entendemos esse propósito da igreja, que a igreja são pessoas e não edifícios, que a igreja é sobre discípulos e não sobre programas, que a igreja não é uma entidade abstrata, mas um corpo vivo, uma comunidade de pessoas. Então, a pergunta que surge é: por que a igreja deveria existir? Se são as pessoas, se são os discípulos, por que a igreja deveria existir? A Bíblia vai nos responder por que a igreja deve existir. E principalmente, o propósito de Deus para a igreja e o ser humano. O livro de Êxodo, capítulo 7, o verso 1. Êxodo 7, verso 1. Para quem está estudando a lição aí já sabe o que diz. Amém? Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. E você falará, verso 2, e você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da terra os filhos de Israel. Êxodo 7:1 vem demonstrando como eu e você, como igreja, como nós devemos apresentar Deus às outras pessoas. Como as outras pessoas devem ver a Deus através de nós. Avançando um pouco agora para o Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 32, o verso 3. 2 Coríntios 32, o verso 3. Opa, eu tô vendo coisa demais aqui, né? É 3, 2. Perdão, gente. 2 Coríntios 3, 2. A vista já não é mais tão boa quanto há 20 anos atrás. 2 Coríntios 3, verso 2. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos.
Verso 3: vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Esse verso também vem demonstrando que eu e você somos testemunhas de Cristo Jesus. Pedro, capítulo 2, verso 9. Avança um pouquinho na sua Bíblia. Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como no Velho Testamento aponta que somos testemunhas de Cristo Jesus, aqui no Novo também vem dizendo que nós somos testemunhas, sacerdotes de Cristo Jesus. É importante a gente salientar porque, independente de quem você seja, você é um sacerdote de Cristo Jesus. E nós temos que pensar bem sobre nossos atos e ações. Êxodo 19, o verso 6. Êxodo. O professor gosta de muita leitura, né? Êxodo, o capítulo 19 e o verso 6. E diz assim: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Percebam então que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus quer uma nação de sacerdotes. As pessoas são um reflexo de Deus. Somos um corpo unido e vivo. Portanto, a igreja é um meio de salvação. A igreja leva pessoas a Jesus. A igreja tem o propósito de servir. E esta é uma missão para proclamar as boas novas. Não é um grupo de pessoas qualquer. É um grupo de pessoas que levam a presença transformadora de Deus aonde quer que elas vão. Ser igreja, então, e a importância da igreja está em estarmos juntos, levando e trabalhando para a obra de Deus. A igreja no grego, ela tem uma expressão e um significado que é trabalhar para fora. E tendo isso em mente, eu trouxe um slide que o meu amigo vai colocar, e é um testemunho. E toda vez que eu prego a primeira vez, e que eu vou falar de missão, e principalmente da presença transformadora de Deus, aonde quer que você vá, eu conto o meu testemunho. Esse passador aqui funciona? Belezinha. Opa, é para lá. Aí tem que ligar, né? Aí do ladinho. Tantas opções aqui. E eu fui pro lado errado. Pronto, acertei o lado. Agora foi. Agora foi. Oh, esse aqui sou eu em 2021. Vocês podem ver que parece que está meio morto. É porque eu estava morrendo mesmo. No ano de 2020, eu descobri que eu tenho, aliás, um problema no esôfago. O meu esôfago ele parou de funcionar e
o esfíncter, que é esse músculo que fica bem aqui, ele se fechou. E com esse meu problema de saúde, me alimentar não era uma coisa agradável. E com o passar do tempo, esse estreitamento, ele vai fazendo com que você acumule comida ali naquela região. E isso gera refluxo e outros problemas mais. Eu fazia um procedimento um tanto quanto simples, por assim se dizer. Era colocado um balão gástrico no meu esôfago e ele dilatava para que pudesse ter a passagem novamente ali da comida, para que fosse algo menos desagradável. Durante o ano de 2020, eu passei por 8 internações. Como a minha esposa estava grávida, teve as internações, além dessas 8, teve mais por conta de eu estar acompanhando ela. Foi um ano bem complicado, porque ora eu estava internado como paciente e ora minha esposa estava internada e eu como acompanhante. Esse período de internações, vocês podem ver que eu dei uma secada violenta, é porque a comida não estava chegando no meu estômago e aos poucos eu estava perdendo peso, nutrientes e o corpo ia começar a parar de funcionar. Nesse período e durante algumas dessas internações, eu conversei com Deus e falei por que isso estava acontecendo comigo. E eu fiquei irritado, eu fiquei injuriado, porque eu era ancião de igreja, né? Ancião de igreja é um cara de gente boa. Então por que sofrer desse jeito? Só que na minha segunda internação e um dia conversando com meu pai no quarto e lendo a história do nosso amigo Paulo, eu decidi parar de reclamar da minha vida e aproveitar as oportunidades que eu estava tendo ali dentro daquele hospital de falar de Deus para as pessoas. Então, eu passei mais tempo lendo a Bíblia e falando de Deus para as pessoas, que devido ao meu problema de saúde, a entrada de pessoas no meu quarto era frequente, vinha psicóloga, vinha nutricionista, vinha toda a ala médica do hospital passava no meu quarto. As famosas sanguessugas para tirar sangue, né? Todo mundo passava no meu quarto. Eu passei tanto tempo no hospital que era essa a expressão que a galera que tem mais tempo no hospital chama as enfermeiras que passam para fazer o exame de sangue em você. Aí, por isso que eu acabei pegando o costume de chamar assim também. E eu comecei a falar de Deus para as pessoas. Então, eu estava numa situação extremamente complicada, eu estava cada vez mais definhando, mas as pessoas que eu encontrava no hospital, elas começaram a trazer situações da vida delas para que eu pudesse orar por elas. Imagine você entrar no quarto de alguém que está morrendo e pedir a ajuda dela em oração para que você possa ter alívio na sua situação. São situações que eu comecei a entender que o que Deus queria é que eu falasse dele e não do meu problema. E não que eu tentasse entender o que estava acontecendo comigo. Mas era uma oportunidade para eu dar testemunho do Deus a quem eu servia. Esse período foi bem complicado para mim, porque minha esposa estava grávida. E na minha mente eu falei assim, poxa, eu queria ver minha filha crescer. E a minha situação ficou desse jeito aí que vocês podem ver. Eu estava pesando 49 quilos e eu estava morrendo, literalmente. Como teve a Covid-19, eu não podia mais fazer aquele procedimento de dilatação, porque os hospitais só atendiam Covid e nada mais. Então chegou a um ponto de nem água descer para o meu estômago. Então os órgãos do estômago para baixo começaram a falhar. Rins, fígado, intestino, todos eles começaram a falhar. Então eu comecei aos poucos a morrer. E todas as pessoas que me conheciam e que iam me visitar,
elas saíam de lá para chorar depois que me viam. E as pessoas que conviviam comigo dentro do hospital entravam lá e contavam seus problemas e pediam que eu orasse por elas. Eu nunca senti tanto conforto e alívio na minha vida. Para vocês terem uma ideia, a única certeza que eu tinha é que eu não sobreviveria a esse período. O meu corpo e na minha mente eu tinha certeza que eu estava morrendo e que eu não teria chance de escapar. E eu estava assim, tão feliz de estar fazendo o que Deus queria que eu fizesse, que eu não estava preocupado de estar morrendo. E eu não consigo explicar para os irmãos o porquê eu não morri, mas o corpo sabe quando ele não aguenta mais. Hoje eu entendo algumas pessoas que falam assim que, meu corpo não aguenta mais, eu estou partindo. O seu corpo, ele sabe quando isso vai acontecer. E o meu corpo dava todos os sinais de que eu não aguentaria mais. Eu não aguentaria mais. Quando eu fiz essa internação, o médico até falou que ainda faltava ali uns 2 dias de vida para mim ainda. Mas que ele iniciaria o processo para tentar fazer com que eu recebesse nutrientes e estivesse apto a uma cirurgia. Como eu estava muito debilitado, se eu passasse por uma cirurgia nesse momento, eu morreria na mesa de cirurgia, sem ter como sobreviver ao processo. Então ele colocou essa sonda no meu nariz para que eu pudesse ser alimentado e tivesse possibilidade de fazer essa cirurgia. No dia 25 de março, eu passei por essa cirurgia. Foi uma cirurgia simples. O médico disse assim para mim: cirurgião, os caras são brabos. E aí foram 12 horas de cirurgia. Ele cortou o músculo do esôfago, usou o meu estômago para amarrar a parte de cima do esôfago. Cirurgia braba. Ele disse que seriam 8 horas de cirurgia, foram 12. No dia seguinte à minha cirurgia, ele falou bem baixinho no meu ouvido assim que o procedimento foi um milagre. Que o que ele fez não haveria possibilidade de normalizar o meu problema. Ele me abriu, ele fez, mas ele sabia que o que ele estava fazendo não tinha possibilidade de me manter vivo. Então, um dia depois da cirurgia, ele falou isso no meu ouvido, que a minha cirurgia foi um milagre. Que o que ele fez não foi o suficiente para que eu pudesse permanecer vivo. Por mais que o cara nunca é um sortudo, tem sempre alguma coisa que acontece ali para testar a fé do ser humano. Eu tive uma parada respiratória quando eu saí da cirurgia e fui para o CTI. Como o meu corpo estava muito debilitado, foi uma cirurgia complexa, eu não fui para o quarto, eu fui para o CTI. E lá a enfermeira acabou errando qual acesso deveria tirar e tirou o acesso errado e colocou o soro no acesso que tinha sido usado para me sedar. Quando o soro entrou na minha corrente sanguínea, eu tive uma parada respiratória. E aí eu morri. Um detalhe curioso, quando eu contei essa história para uns amigos meus, que não são da igreja adventista, eles me falaram assim: nossa, eu jurava que existia um céu para quem morria. Porque eu contei para eles que existe uma diferença de quando o seu cérebro está sedado e quando você morre. Quando o seu cérebro está sedado, alguém aqui já passou por uma sedação geral? O cérebro ele continua funcionando. Tipo, não é algo visual, mas você tem um entendimento de que você está acordado, que você está vivo. O seu cérebro ele tem funções. Você vê imagens e muitas coisas. Mas quando eu morri, não havia nada, tudo escuro. E aí um amigo uma vez até falou assim: acho que você foi para o lugar errado.
Eu falei, não, não existe um lugar. Quando você morre, você simplesmente está dormindo. Foi a mesma sensação de quando eu estivesse dormindo. Meu cérebro, apesar de que dormindo ele está funcionando, mas você não sabe de nada. Literalmente de nada. Alguns minutos depois, eles conseguiram me trazer de volta. E aí tinha um bando de enfermeiro gritando, uma médica em cima de mim, enfiando aquele respirador, né? Eu fiquei entubado. Pior coisa da vida é ser entubado. E ainda mais quando você está acordado. É horrível. Porque sua respiração nunca é igual a da máquina. Hora você está respirando mais rápido, hora ela está respirando mais rápido. Aí toda hora tinha que alguém lá regular a máquina para poder ficar de acordo ali com a minha respiração. 15 dias depois da alta, eu já estou até mais bonitinho aqui, né? Até melhorzinho. Sucessinho. Primeira vez que eu peguei minha filha no colo, ela tinha 3 meses. Antes dos 3 meses, eu não conseguia ficar em pé e segurar minha filha ao mesmo tempo. Então, registrei o momento, obviamente. Foi o culto de 3 meses de gratidão da minha filha e foi quando eu dei a primeira vez esse testemunho também. E aqui, como eu disse, eu tirei foto da primeira vez que eu segurei minha filha no colo. Eu fiz um book, tem várias fotos. Se vocês quiserem, olhem no meu Instagram. E aí, a pergunta que fica para nós é: qual tipo de igreja você é? Hoje, a nossa missão como igreja e a importância da igreja é justamente nós compartilharmos o amor do nosso Deus. Muitas das vezes a gente fala assim, a igreja está muito chata. Quem é a igreja? Sou eu. Então, eu estou muito chato. A igreja não faz nada. Quem é a igreja? Sou eu. Se a igreja não faz nada, eu não faço nada. Nós somos a igreja. Vocês são a igreja do Boa Vista. Muitas das vezes, nós queremos jogar a responsabilidade de nós, como igreja, para os outros, como igreja. Todo esse processo doloroso aí de quase 2 anos, ele me fez compreender o nosso papel como cristãos. O que Deus deseja que nós façamos é dar testemunho dele, é falar o que ele faz na nossa vida. Hoje em dia, as coisas do mundo estão tão permeadas em nossa vida que nós nos esquecemos do que Deus faz por nós. E muitas das vezes nós temos uma bênção e não contamos ela para ninguém. Nós simplesmente guardamos, agradecemos a Deus um período e depois esquecemos que aquilo aconteceu e a vida que segue. Hoje, comunidades transformadas, ela quer que você partilhe com as pessoas o que Deus transforma em sua vida. A transformação que Deus promove em você é a transformação que Ele quer promover na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, com a sua vizinhança. E você é esse agente de transformação. É você que vai permitir que essas pessoas transformem ou sejam transformadas por Cristo Jesus. O nosso papel não é de converter a ninguém. O nosso papel é de mostrar esse Deus que converte as pessoas. É mostrar esse Deus que transforma as pessoas. Nosso papel é simples. É simplesmente, e como nós lemos aqui na Bíblia, é que nós sejamos reflexo, cartas de Deus vivo, de um Deus vivo, um Deus criador. Nós somos a igreja. Sua igreja, sua cidade, sua missão. O papel de cada um de nós é demonstrar quem é esse Deus e a nossa dependência completa
dele. Eu vou chamar minha esposa e ela vai cantar para nós. Enquanto ela canta, converse com Deus. Pergunte a Deus que tipo de igreja Ele quer que você seja. Fale com Ele, abra o seu coração e simplesmente deixe Ele usar você. Eu vivi e muitas coisas aprendi, mas ainda um vazio eu sinto em mim. Corro em desespero atrás de amor e paz. Os meus sonhos ficaram para trás. Tento abrir os olhos para enxergar e palavras de meus lábios expressar, mas é vão meu esforço em tentar, e sozinho ainda insisto em lutar. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Minhas lágrimas eu vejo em seu olhar, em seu coração está o meu coração, meus pecados nas marcas de suas mãos. Por seu manto a dor e a culpa cobertos estão. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Livre do pecado e da dor, hoje eu sou livre. Já não sinto mais temor. O meu vazio foi preenchido com a presença do Santo Espírito. Nova vida tenho, pois Cristo me transformou. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Amém. Continuidade sobre aquele assunto da fuga da escola na quinta série, né? Eu me tornei um aluno, eu tenho até
Eu até mandei para o vice no último conselho de classe. Aluno, carta de ouro, que chamava lá no Mato Grosso, né? Eu coleciono uma dessa depois desse fatídico período. Eu me tornei um aluno modelo durante os anos acadêmicos seguintes. Tanto é que eu acabei virando professor, de tanto que eu gostei de estudar. Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que quer salvar a todos. Ele é um Deus que quer me salvar e quer salvar você também. E Ele vai usar você para salvar outras pessoas. Então, fale desse Deus para as outras pessoas. Permita que Deus transforme a vida delas, assim como transforma a sua vida também. Vamos nos colocar de pé e falar com esse Deus. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos usa como peças centrais da salvação. O Senhor tem um plano de salvação, o Senhor já executou todo o plano de redenção e agora nos dá a oportunidade de darmos testemunhos, de sermos cartas vivas de quem é o Senhor, do seu amor e da sua verdade. E nos dá a oportunidade de participar desse projeto de salvação de toda a humanidade. Que a Igreja do Boa seja uma bênção aqui nesse bairro. Que essa igreja possa ser uma luz aqui. E que cada um aqui presente possa ser usado por Ti. Nós entregamos as nossas vidas em Suas mãos. Para que o Senhor possa nos conduzir. Para que o Senhor possa fazer tudo o que precisa ser feito em nossa vida. E assim levar transformação para o nosso lar, para o nosso trabalho, para o nosso bairro, para onde quer que nós estejamos, nós sejamos reconhecidos como cristãos, como seus filhos, como imagens de Cristo Jesus. Que as pessoas ao nosso redor possam ver a Ti, Senhor, e que através disso elas possam encontrar a Ti e também terem as suas vidas transformadas. Obrigado por essa semana, obrigado por essa semana de oração jovem. Estenda a sua mão poderosa sobre essa igreja. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.